Tem gente que ainda acha que falar de câncer é difícil, que é um assunto pesado, distante ou até um tabu. Mas a verdade é que ele está mais presente na vida de todos nós do que imaginamos. O que muda tudo é a forma como a gente fala sobre isso. Olá, eu sou o Johnny Mota, jornalista e apresentador. E esse é o Aqui Por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E esse ano, o IOP completa 30 anos de história. 3 décadas de cuidado, inovação e acolhimento. E este podcast é um produto desta comemoração. Aqui, a gente vai conversar de um jeito direto, leve e acolhedor sobre saúde, prevenção, tratamento oncológico e tudo aquilo que pode ajudar você a viver com mais qualidade e bem-estar. Vamos ouvir especialistas, histórias reais, falar sobre o presente e o futuro da saúde. Sempre com uma linguagem que todo mundo entende e com um objetivo claro: levar informação que faça a diferença. Porque no IOP, estar bem informado também é uma forma de cuidar. E acima de tudo, a gente tá aqui por você. E nesse episódio de estreia, a gente escolheu começar pelo começo. Uma pergunta que parece simples, mas que carrega muitas dúvidas, medos e até mitos. O câncer tem hora para começar? Afinal, tem um momento exato que a doença começa ou ela vai se formando em silêncio aos poucos? Bom, para responder essa e outras perguntas que a gente ouve tanto por aí, eu recebo hoje o Dr. Evanos Garcia Wierman, oncologista clínico do IOP e uma das grandes referências na área. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, vamos começar do começo, né? Uma pergunta que parece simples, mas muita gente ainda se faz, né? Muitos acreditam, inclusive, que o câncer aparece de repente. Que tá tudo bem e do nada o câncer aparece. Mas é assim mesmo, doutor? Como que o câncer realmente começa? Vamos lá, Johnny. O câncer, ele não é uma doença só. Então, assim, o câncer é um conjunto de doenças, tá certo? E essas doenças, elas têm comportamento completamente diferente entre si. Então, se eu falo, por exemplo, de uma leucemia aguda, essa é uma doença que aparece do dia para a noite. É uma doença que num dia a pessoa está bem, daqui a uma semana tendo mancha roxa no corpo, daqui a uma semana ela está perdendo peso e tendo febre, e na outra semana, se nada foi feito dentro de 30 dias, ela falece. Então, a leucemia aguda é uma doença que literalmente aparece do dia para a noite. Mas uma boa parte das doenças, elas têm uma evolução lógica. Elas têm uma evolução, claro que nem toda doença tem o mesmo comportamento, mas na média elas têm um comportamento razoavelmente conhecido, o que nos permite, inclusive, fazer o que a gente chama hoje de rastreamento do câncer. Ou seja, quando eu peço uma colonoscopia para um paciente, é porque eu quero detectar uma doença pré-maligna ou precoce, tá certo? Quando eu faço uma mamografia, eu não estou prevenindo o câncer. Nós temos tratamentos preventivos para câncer, mas quando eu faço mamografia, o que eu faço basicamente é dar um diagnóstico precoce de uma doença que hoje está com meio centímetro, amanhã vai estar com 8 centímetros, amanhã vai estar com... E ela vai crescer. E a gente pega aquela janela de oportunidade de dar um diagnóstico mais precoce, o que permite um tratamento mais tranquilo, mais leve, menos mórbido e menos mutilante, entendeu? Então, ou seja, então isso serve para algumas doenças e nem tanto para outras. Entendi. E na nossa rotina do dia a dia, alguma coisa que parece inofensivo quando a gente fala em prevenção do câncer, mas não é? Inofensivo em relação à prevenção? Assim, quando a gente fala em prevenção do câncer, a gente tem que entender que a gente tem diversas maneiras de prevenir o câncer. Então, vamos lá. Hoje, se eu tenho uma paciente cujo histórico de família tem uma quantidade muito grande de tumores, e a gente vai lá e trabalha junto com o geneticista, ou seja, hoje não se faz mais oncologia isoladamente. A gente tem um grupo multidisciplinar para dar atenção, cuidado, carinho, conforto, tratamento, toda espécie de suporte para que um paciente consiga completar a sua jornada da maneira mais tranquila, menos mórbida e mais sossegada possível. Um olhar integrado, então. Total. Se não for assim, sai muito caro o tratamento para o paciente. Sai muito caro. Tá? E eu não estou falando caro do ponto de vista financeiro, estou falando caro do custo de qualidade de vida. Então, quando eu falo em prevenção, eu posso estar falando, por exemplo, numa situação como essa, em que eu tenho uma história de família muito importante, a gente aciona um geneticista e descobre, por exemplo, uma síndrome hereditária familiar. Tá certo? Hoje nós temos algumas maneiras, algumas cirurgias preventivas que reduzem o risco em 80% a 90% dessa mulher desenvolver câncer.
Vamos supor que ela não tem uma síndrome genética, mas ela tem um risco muito alto por outros motivos. Nós temos hoje um tratamento hormonal que, administrado durante um período de tempo, reduz em 50% ou mais o risco dessa paciente desenvolver um câncer de mama. Isso é prevenção primária. Ou seja, eu estou prevenindo efetivamente. Perfeito. Existe a situação de uma prevenção secundária, tá certo? E o que é uma prevenção secundária? Quando eu faço uma mamografia, eu não estou prevenindo nada, eu estou dando um diagnóstico precoce. E a partir do momento que eu dou um diagnóstico precoce, o que eu estou fazendo é puxando o volume de doença que a gente diagnostica a priori para o menor tamanho possível ou detectável, e a partir daí fazer tratamentos menos agressivos, menos mórbidos, mais leves. Perfeito. E menos mutilantes. E nós temos o que a gente chama de prevenção terciária, que é aquela em que depois que você já tem um diagnóstico e você extirpa aquela lesão, Sim. entendendo que existe um risco dessa doença disseminar, você propõe um tratamento complementar ou adjuvante para que você reduza esse risco. Pode ser à base de quimioterapia, de imunoterapia, ou de hormonioterapia, ou de radioterapia. E a partir daí você está reduzindo o risco de um câncer já conhecido e sabido recidivar. Então, ou seja, a prevenção ela abrange um espectro gigantesco do que a gente pode tratar uma paciente. Ou seja, vai desde uma prevenção realmente primária, em que a gente vai executar medidas para não permitir que aconteça, até a prevenção de um tumor já instalado. E na prevenção a gente está falando também de educação, né? A conscientização em relação a isso ou não perpassa pela questão da prevenção também? Essa é uma questão ainda que está mais a priori ainda, entendeu? Assim, a educação continuada deveria ser, como o próprio nome diz, deveria ser perene num cenário como esse. Nossa, a gente está num país tropical. E aí agora está chegando o inverno. E a pessoa, eu não vou na praia, eu não preciso usar filtro solar. Para que usar filtro solar se eu não vou na praia? Ou seja, não existe sol. Ou seja, onde tem luz visível, você tem luminosidade, você tem exposição solar. E a pessoa simplesmente deixa de usar isso. E a gente está falando do tumor mais frequente no mundo inteiro, que é o câncer de pele. Então, ou seja, a questão da prevenção primária e da educação, elas têm que correr correlatas. Então, ou seja, eu não posso virar para o paciente e falar, quando você vê uma manchinha mudar, procure o seu médico. Não, use filtro solar todo santo dia, para que essa pintinha nunca mude de forma, né? Então, ou seja, a educação, ela está junto, ela está alinhada com a prevenção, porque se não for dessa maneira, os efeitos serão muito ruins, muito pequenos, né, no geral. Perfeito. Por isso que projetos como esse são muito importantes quando a gente fala de conscientização. Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito de emoções, né? Por que não, né? Existe aí um comentário mais popular relacionado a fatores emocionais quando a gente fala do câncer. E algumas pessoas, inclusive no senso comum, falam, né, que alguns traumas, inclusive, podem levar ao surgimento do câncer, né? No popular, a gente tem certeza que isso percorre, né? No dito popular. Mas, quando a gente olha para a ciência, existe algum fundamento que correlacione essas duas questões? Vamos lá, essa questão é uma questão bem profunda. Então, assim, ela vai de bases bem pesadas, né? Nós sabemos, por exemplo, que traumas que pessoas têm causam alterações que nós chamamos de epigenéticas. O que é alterações epigenéticas? São alterações que não afetam diretamente o DNA, mas modulam o DNA da pessoa. E isso, inclusive, é passível de ser transmitido de geração para geração, alterações epigenéticas. Então, você poderia até fazer isso. A questão como um todo hoje é que fazer um estudo em que você prove que uma depressão, ou uma ansiedade, ou uma síndrome, né, psiquiátrica possa aumentar o risco de câncer é uma questão que eticamente é muito complexo de fazer. Algumas pessoas comentam até que a amargura pode gerar, por exemplo, um tumor, né? Entendo o raciocínio, mas assim, é muito difícil produzir um estudo como esse. E do ponto de vista técnico, nós não temos embasamento científico para dizer que nós poderíamos causar um câncer baseado nisso. Nós temos, por exemplo, profissões que são extremamente associadas a síndromes de ansiedade, e nem por isso essas profissões per se têm mais câncer epidemiologicamente falando. Então, a gente não tem muito fundamento para relacionar esse tipo de situação ao câncer. O que a gente eventualmente tem, e aí isso é muito mais provado em estudos murinos, tá? Em estudos de modelo animal, vamos falar assim, é que
alterações como essas estariam eventualmente associadas a uma progressão mais rápida de determinados tumores, entendeu? Então, ou seja, aquela pessoa que perde o marido, aí de repente aparece pouco tempo depois com um tumor. Na verdade, o tumor já estava lá instalado e por algum motivo, dado aquela depressão, aquela melancolia, o sistema imunológico caiu, a vigilância imunológica caiu e aquele tumor pôde se desenvolver mais depressa. Então, eventualmente, nós temos alguns estudos, Molinos, que mostram que, eventualmente, tumores possam se desenvolver mais depressa ou mais lentamente, baseado no sistema imunológico da pessoa. Porque existe uma rede muito intricada disso aí. Ou seja, se a pessoa desenvolve um tumor, entenda, uma pessoa mais de uma vez na vida desenvolve tumores e o nosso sistema imunológico dá conta de resolver isso. Então, quando uma pessoa chega a desenvolver isso aí, é porque fatores, seja genéticos ou fatores ambientais, né, eles acabaram conspirando para que esse tumor conseguisse evadir ao sistema imunológico daquela pessoa. Né? Nós percebemos, por exemplo, pacientes com HIV, por exemplo, tem muitos mais tumores. Eles têm tumores mais, né, uma quantidade diferente de tumores, ou uma epidemiologia diferente das pessoas não HIV, só pela questão, eventualmente, disso eu estou falando principalmente do HIV não controlado, né? Ou seja, algumas alterações, algumas síndromes hereditárias em que a pessoa já tem uma deficiência imunológica inata, né? Pacientes transplantados, por exemplo, já tem uma epidemiologia de tumores completamente diferente só por serem imunossuprimidos ou por tomarem um remédio para não rejeitar aquele órgão, para controlar o sistema imunológico, para que o órgão não seja, né, não seja rejeitado, o órgão transplantado. Então, tudo isso envolve uma série muito grande de alterações e que mostra que a relação do sistema imunológico tem grande diferença. E, logicamente, a gente sabe que o sistema psique tem uma relação também bastante razoável com o sistema imunológico. E aí é que a gente percebe essas alterações. E até apontando sobre isso, né? Então, a gente pode considerar que os fatores hereditários são fatores importantes quando a gente fala de câncer. É importante olhar para isso. Eles são indispensáveis, mas entenda, eles não são a maior parte. Entendeu? Os tumores hereditários, eles perfazem por volta de 5 a 8% de todos os tumores. Tá? Então, o hereditário, estou falando aquele hereditário clássico em que você identifica uma alteração clássica e a partir daí você vai tratar essa alteração ou vai conduzi-la de uma maneira específica baseado nesse achado. Então, os achados hereditários, o tumor que a gente considera hereditário, ele é muito mais raro de acontecer. Então, vamos entender o raciocínio. Todo tumor é genético. Todo tumor nasce de uma alteração do DNA, de uma perversão do DNA. Tá certo? De uma mutação adquirida ou de algo que a pessoa tenha adquirido ou que ela já tenha carregado nesse cenário. Quando essa pessoa carrega de pai para filho isso e é transmitido, aí a gente fala de algo hereditário. A maior parte dos tumores ela é considerada esporádica, ou seja, a pessoa adquire aquela alteração ao longo da vida. E isso perfaz algo em torno de 85% de todos os tumores que nós temos na prática. 5% a 8%, eles são francamente hereditários, vieram de avô para pai, de pai para filho e daí por diante. E em torno aí de uns 10% tem um componente que a gente chama de familiar. A gente não consegue estabelecer um nexo ou achar aquela alteração genética, mas a gente entende que aquele no braço da família tem uma quantidade muito grande de tumores. E isso geralmente está relacionado a alterações que do ponto de vista prático, ou seja, aqui no varejo onde a gente está, nós não conseguimos detectar com muita frequência como uma mutação genética. Pode ser uma mutação, às vezes, num lugar onde a gente tem menos acesso dentro do DNA, são regiões que a gente chama de codificadoras do DNA, em que a gente não tem muito acesso a elas ainda, ou eventualmente uma alteração, como eu disse, paralela ao DNA, que a gente chama de epigenética, por exemplo. Então, existem outras alterações que no varejo, ou seja, na prática, isso já é estudado em meio acadêmico, mas que na prática é muito difícil ou extremamente caro de se fazer. Então a gente não tem um acesso tão fácil a isso e esses compõem o que a gente chama de familiar, ou seja, a gente vê que naquela família tem muito câncer, mas a gente não consegue achar essa alteração genética clara. Então não significa... quando eu olho para isso, eu estou falando de que nível familiar, por exemplo? Né? São os avós, são os pais, qual que seria mais ou menos essa linha de raciocínio quando a gente pensa nessa questão familiar? Quando a gente vai, hoje nós já temos alguns, aqui no Paraná inclusive, existe uma mutação fundadora, né? Uma mutação que a gente chama Lifraumene, né? Uma mutação que é daqui do Paraná, que a gente percebe que é daqui do Paraná, e ela foi seguindo até o sul de São Paulo, né? Então essa é uma mutação bastante frequente aqui no Paraná, que gera uma quantidade muito grande de tumores na pessoa. Mas quem vai ver isso no geral, ou seja, quando o paciente procura o seu médico e durante a anamnese, durante a entrevista com o paciente,
é questionado sobre o histórico familiar dele, aí muda a história toda, porque ele vem com uma lista de pessoas. Olha, eu tive uma avó, uma bisavó, 2 tios, 3 irmãos, 4 sobrinhos. Aí você, poxa vida. E pela característica dos tumores que a pessoa tem, você já consegue, eventualmente, no heredograma, já ter uma certa noção do que você vai enfrentar quando você vai pedir o exame. Você já tem uma certa noção do que está por vir. E, logicamente, com um geneticista do seu lado, isso fica muito mais fácil, porque não só ele vai te orientar melhor, vai fazer um pedido muito mais direcionado, né, para acertar, né, corretamente esse exame, essa alteração. E isso faz uma diferença muito grande, por quê? Porque algumas alterações genéticas hoje, não só elas podem ser prevenidas com medicamentos simples, como aspirina, por exemplo, mas elas podem também mudar a maneira como nós vamos tratar esse paciente. Então, algumas alterações, por exemplo, nos permitem ter acesso a medicamentos específicos e dedicados para aquela mutação, o que faz com que nós tenhamos resultados muito mais eficazes e muito menos tóxicos na condução desse paciente. Dá para entender muito bem, então, quando o senhor fala em relação a esse olhar integrado, né, quando a gente observa essa questão do câncer, né? Então, o geneticista entra como um fator muito importante dentro desse olhar para poder observar esse início, talvez, então. Uma ponta desse grupo multidisciplinar, entenda. E quem seria? Ele Quem é são aquele esse grupo, ele é aquele que vai entrar para nos ajudar a avaliar isso, mas isso não tem muito sentido se a gente tiver também uma análise de biologia molecular dessa doença. Hoje, como eu já disse para você, câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças. Quando eu falo, por exemplo, em câncer de mama, eu não estou falando de uma doença só. Eu estou falando de um conjunto de diversas doenças, cada uma com seu prognóstico diferente, cada um com seu tratamento completamente diferente. Tratamentos que podem, inclusive, um tratamento ser só a base de hormônio e o outro que nós vamos usar quimioterapia pesada, inclusive imunoterapia no paciente. Então, ou seja, o espectro de doença é um espectro gigantesco de doença. E eu estou falando só de câncer de mama, por exemplo. Entendeu? Então, ou seja, não há uma doença única em qualquer cenário. Nós temos um conjunto de doenças que nós tendemos biologicamente a agrupar em conjuntos que nos permitam dar tratamentos mais direcionados e mais individualizados para aquele paciente, entendeu? E para isso a gente precisa da biologia molecular. E você precisa de uma dieta adequada durante o tratamento. Você precisa de um nutrólogo, de um nutricionista, e você precisa de um suporte psicológico para esse paciente e para todo o grupo que acompanha esse paciente. Entenda, quando um paciente tem câncer, toda uma família tem que se reestruturar para aquilo. Um pai de família tem que parar de trabalhar. Sim. A renda dele cai, a família tem que se adequar nesse cenário. Se é uma pessoa mais idosa, ela vai precisar de alguém deslocando com ela para dar assistência, né? Seja para o hospital, seja para ir para um tratamento específico. Se é uma criança, então, imagina a magnitude de um cenário como esse. O tanto que pode estruturar uma família como um todo. Eu não estou falando só o paciente, estou falando todo o núcleo familiar duro e, eventualmente, os agregados associados. Então, se você não tem um bom conjunto de psicologia, se você não tem uma fisioterapia que ajude o paciente a se recompor de uma mutilação, de uma cirurgia que ele perdeu um pedaço de um membro, ou uma mama, ou seja, um órgão, vital ou não vital, ou importante ou não importante, né? Que possa ajudá-lo nesse cenário. Né? Então, um fisioterapeuta vai ajudar que ele possa ter uma recuperação clara nesse cenário. Então, ou seja, terapia ocupacional para ajudar, né? Às vezes, sim, né? No controle. Então, quando eu falo isso, enfermagem, que é a pessoa que vai estar na linha de frente da terapia do paciente, é ela que está o tempo todo nesse cenário. E fora toda essa questão, hoje ainda tem relação com fonte pagadora. Perfeito. Né? Ou seja, a gente rede quer fazer isso, né? uma rede integrada. A gente quer fazer isso, mas eventualmente não está no rol, não está acessível. A informação da ciência já tem, mas ainda não está disponível ao paciente. Então, ou seja, controlar às vezes tudo, porque a informação está disponível para o paciente. Sim, o tratamento pode não estar disponível para o paciente, mas o paciente chega para você com as informações prontas. Hoje, a inteligência artificial e tudo que a gente está discutindo, o paciente tem literalmente a mesma informação que o médico tem na internet. Então tem muito mais a ver com a investigação que é feita em relação a esse paciente. A investigação, ela abrange esse grupo de profissionais que não só vai investigar o histórico prévio desse paciente, mas vai tentar eventualmente não só concluir um tratamento, mas preparar que esse paciente mude as suas características para que no futuro nós não tenhamos tanto problema. Imagina um paciente que fumou durante bastante tempo e tem um diagnóstico de um câncer de pulmão.
E nós já sabemos que o paciente que persiste fumando durante o tratamento tem pior prognóstico. Uhum. Então, eu não tenho que me preocupar exclusivamente em ajudar esse paciente a tratar a doença dele, mas eu tenho que ajudar esse paciente a largar aquele hábito nocivo para a vida dele, para que eventualmente ele não tenha outra doença, se essa vier, por exemplo, a ser curada, e que eventualmente não comprometa a qualidade do tratamento. E imagina abandonar um hábito como o tabagismo. O quão difícil, às vezes, uma pessoa que fumou a vida toda, a vida exemplo, toda, né? literalmente. Então, assim, é bem complicado isso. Então, para isso você tem que ter um grupo, uma pessoa, o psicólogo, o pneumologista, né, o oncologista, o clínico geral, né? Então, ou seja, todo um grupo de pessoas que vai ajudá-lo, seja do ponto de vista de medicamento, seja do ponto de vista psicológico, a tentar abandonar aquele hábito. Ao nível de complexidade, então, que precisa Sim. ser observado durante essa investigação. Todo o tratamento tem que ser multidisciplinar. Não existe ninguém fazendo oncologia hoje sozinho. Quem faz oncologia hoje isoladamente como uma ilha vai tratar mal o seu paciente. Ou você está num grupo integrado, ou você realmente não vai estar fazendo uma medicina de qualidade. Muito boa essa observação. A gente vai para uma próxima pergunta, porque assim, doutor, a gente tem observado um aumento, né, de jovens, inclusive de pessoas até com uma idade menor do que 25 anos, sendo diagnosticada com câncer, né? É algo que sempre aconteceu? É algo que agora, num movimento mais contemporâneo, tem se visto, observado mais? O que realmente tem acontecido nesse cenário? Nós temos assim, um conjunto de fatores que acaba conspirando nesse cenário. Vamos falar assim. Nós temos hoje uma maior conscientização das pessoas como um todo, então as pessoas procuram ajuda mais cedo, dependendo dos seus exames, e têm acesso a tecnologias que antigamente não existia, né? Ou seja, então hoje todas essas tecnologias estão muito mais acessíveis, seja no sistema público, seja, logicamente no sistema privado, muito mais ainda do que no público, mas eles têm acesso a uma quantidade de recursos que antigamente não existia na frequência com a qual a gente vê hoje. Fora isso, nós temos algumas características também. Então, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no paciente hereditário. Quando a gente fala de um paciente que tem um tumor hereditário, já existe uma situação que é conhecida na medicina, que é justamente essa deterioração etária nos casos. Então, ou seja, o avô que teve tumor aos 70, sim, o filho vai ter o tumor aos 60, o neto vai ter o tumor aos 40 e o bisneto vai ter o tumor aos 30. Já há regularmente uma redução da faixa etária quando você vê. E hoje, independente disso, nós estamos expostos a outras situações de risco e outras situações que acabam trazendo com que a pessoa possa fomentar um risco maior de câncer. Então, alguns tumores, por exemplo, como tumores de cólon, tumores de pele, linfomas, por exemplo, têm se associado a uma tendência à ocorrência mais precoce. Não estou falando que todos vão acontecer, né, por exemplo. Exato. Câncer pode acontecer a vida toda numa pessoa, mas ela tem uma epidemiologia lógica. O câncer de intestino acontece mais por volta dos 60, o seu pico de ocorrência ocorre por volta dos 60, o câncer de mama por volta dos 65, né, o câncer de pulmão por volta dos 60. Então, daí por diante, nós temos doenças e cada uma. Tem algumas doenças que vão desde a infância até a senilidade, mas não é em relação a determinadas doenças que você tem essa mudança epidemiológica durante a vida. E você percebe um deslocamento para idades mais precoces em determinadas doenças, e alguns quadros acontecem, por exemplo, existem algumas, inclusive, teorias informando relacionado, por exemplo, à infecção viral. Nós temos alguns indícios, por exemplo, de que talvez a Covid, a pandemia, possa ter alterado determinadas epidemiologias também. Claro que isso ainda vai levar um tempo para se provar, tá certo? Mas nós temos algumas patologias virais que estão alterando o sistema imunológico do paciente, né, alterando dramaticamente e predispondo a outras doenças. E, logicamente, também a questão ambiental, né? Hoje, provavelmente, tanto quanto o tabagismo, a questão metabólica está ficando extremamente importante hoje. Então, a tríade que envolve obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada, ela tem uma magnitude de custo de desenvolvimento de tumor que beira, ou talvez, quiçá, ultrapasse então, não necessariamente para este público mais jovem, por exemplo. Né? Incluindo para esse público mais jovem. Sim, nós temos, principalmente aqui no Sul, um índice de obesidade infantil muito maior do que em outras áreas do país. Nós temos esse problema aqui no país. E a gente não pode deixar de enfrentar esse cenário. Não só a obesidade infantil, mas a obesidade precoce na vida
ela traz um risco muito alto tardio. Ela tem envolvimento tardio. A pessoa que é obesa aos 40 anos, aos 40, 50 anos, ela tem muito mais risco de tumores para frente, né? E lógico que a mudança a qualquer tempo nesse cenário minimiza isso, mas nós temos dados relacionados a isso. Então, entenda. O ponto que eu quero chegar é que, assim, questões como, às vezes, aquela questão justo de ir no médico, e o médico sempre vem com aquela ladainha. Não, você tem que comer melhor, você tem que fazer mais atividade física, você tem que perder peso, que parece sempre aquela ladainha, entendendo que aquilo, ou seja, parece aquele folheto pronto. Exatamente. Você entendeu? Um panfletinho que entregue, siga a regra. Siga a regra. Absolutamente. Isso é indispensável, isso é importantíssimo, porque hoje os tumores de origem metabólica, eles estão ultrapassando ou equivalendo completamente aos tumores inclusive de origem tabágica. Então, ou seja, a gente não pode negligenciar um cenário como esse. Então, isso faz parte de prevenção. Se eu quero prevenir o câncer, e a gente previne reduzindo a obesidade, melhorando a dieta, evitando o sedentarismo, você reduziria 1/3, teoricamente, todos os tumores que enfrentaria daqui para frente. Então, não é uma situação pequena, não é uma situação... Então, ou seja, aquela ladainha chata de faça atividade, negócio, não, ela tem muito sentido. Ela faz um papel muito claro em relação a isso. Tem dados hoje, foram publicados, por exemplo, no final do ano passado, mostrando que a relação entre a massa magra e massa gorda, ou seja, o quanto que a pessoa é forte comparado ao quanto que a pessoa tem de gordura no corpo, essa fração define sobrevida de paciente oncológico. Sobrevida, principalmente os tumores relacionados à glândula. Isso é claramente estabelecido. Então, ou seja, a pessoa perder peso, a pessoa ganhar massa magra, a pessoa fazer atividade física, a pessoa se alimentar adequadamente, é um mega diferencial. Não só para que o tratamento dê certo, mas que a chance de cura dela aumente e ela tem uma sobrevida clara maior só porque eu adotei essas medidas. Então parece pequeno quando a gente fala isso, mas a gente está preocupado em fazer um tratamento quimioterápico, mas às vezes não está preocupado em orientar que essa pessoa perca peso, se alimente bem, essa pessoa evite o sedentarismo, não tem sentido, entendeu? Então, ou seja, isso tem que ser trabalhado desde o CERN, desde cedo, e especialmente depois que a gente tem um diagnóstico como esse. E eu tenho que ir no oncologista em que momento? Oi? Eu tenho que ir ao oncologista em que momento? É só quando eu recebo algum tipo de orientação, vá ao oncologista, passo pelo meu clínico geral, faço um check-up e de repente, eu acho que você precisa procurar o seu oncologista. Vamos lá. Ou eu posso fazer de maneira mais preventiva esse acompanhamento, ou enfim, né? Que momento exato que eu preciso ir ao oncologista? Existe aquele paciente que faz a busca direta ao oncologista, tá certo? Geralmente esse paciente é aquele paciente que geralmente tem um histórico de família importante, ou passou por um processo de um parente muito próximo, né? de um marido, de uma esposa, e se preocupa com aquilo, e ele vai procurar direto ao oncologista, tá certo? Mas isso não é a prática, né? No geral, existe sempre uma tendência, né? Então, por exemplo, a mulher vai lá, ela faz uma mamografia, por exemplo, e nessa mamografia, espero que seja diagnosticado, espero que nunca fosse diagnosticado, sim, mas perfeito. Se for diagnosticado, nós já temos dados que um câncer de mama diagnosticado por uma mamografia tem prognóstico melhor do que um câncer de mama que é diagnosticado num autoexame, por exemplo. Por quê? Porque no autoexame a gente perdeu uma janela de oportunidade. Um tumor de mama, para ser detectado no autoexame, ele já tem 1 centímetro ou mais. Um tumor diagnosticado na mamografia, né? Eu consigo diagnosticar subcentimétrico, eu consigo diagnosticar com milímetros. Parece pequeno, mas não é. Faz toda a diferença, entendeu? Então, ou seja, eu perdi, se uma mulher dá o diagnóstico a partir de uma palpação de mama, eu perdi uma janela de oportunidade real para dar um diagnóstico mais precoce nessa paciente. Então, no geral, a mulher faz uma mamografia, ela está acompanhada por um gineco, e o gineco faz um acompanhamento dela, dá um diagnóstico, encaminha ao mastologista. O mastologista tem uma equipe multidisciplinar que vai estabelecer se vai operar primeiro, se vai fazer um tratamento prévio a essa cirurgia primeiro, a cirurgia é indispensável, mas ele vai estabelecer isso num grupo. Hoje já está mais que claro que pacientes que são conduzidos em grupos multidisciplinares, que são, né, em grupos, esses pacientes têm melhores resultados, esses pacientes têm melhores desfechos, eles sobrevivem mais, eles têm melhores resultados só porque foram conduzidos por pacientes, por um grupo e não por um indivíduo isoladamente. Perfeito. Tá? Em situações como essa, doutor, por exemplo, né, que às vezes o próprio paciente, diante de uma situação como essa, ele está meio que perdido.
né? Ele recebe as informações, mas talvez por questões emocionais daquele momento, nem tudo ele vai absorver, né? E que orientação que a gente poderia dar para esse paciente num momento como esse, que ele recebe um diagnóstico e ele precisa também, porque a gente está tratando dele especificamente, né? Esse olhar um pouco mais sistêmico, ele também, em algum momento, ele vai ter, tendo em vista que é muita coisa, né? Para ele já abstrair isso no momento inicial de um tratamento, por exemplo. Quando você vai... Então, assim, essa particularidade, ela começa desde o diagnóstico. Imagina uma pessoa receber o diagnóstico de um câncer. É claro que tudo vem em etapas, e isso vai chegando de uma forma, não estou falando talvez tão intuitiva, porque ninguém espera uma coisa como essa, mas vem vindo de uma maneira. Porque a primeira coisa que vai acontecer, a pessoa acha uma alteração no exame, por exemplo. Dessa alteração, isso vai caminhar para uma biópsia. E essa biópsia já gera uma certa ansiedade. Sim, perfeito. Depois, quando você chega àquele resultado, vai chegar de 7 a 10 dias, a pessoa é comunicada sobre esse diagnóstico. A partir daí, ela vai começar toda uma jornada, né? Ou seja, a jornada já começou ali, quando começou lá atrás, o burburinho. Sim. Mas a partir dali começa uma jornada real para ela, porque ela tem um nome, aquele problema dela passa a ter um nome real. Ela tem um exame na mão dela, e ela enxerga que aquilo tem um nome, tá certo? E aí vem uma certa celeridade, o medo, né, o desespero, a preocupação dela e de toda a família e amigos em torno daquilo, tá certo? Até ela ser operada ou começar um tratamento específico, como eu disse, leva um tempo, porque você ainda tem tramitações técnicas a serem feitas, ou tem que ser encaminhada por um posto de saúde, a partir daí você vai cair num serviço terciário, a partir daí você vai começar todo o processo no sistema privado. Isso é um pouco mais célere em relação à situação, e você tem mais você tem mais estrutura para poder dar assistência a esse paciente, então isso permite que ele tenha um acesso mais rápido a esses profissionais, o que vai permitir que ele continue nesse processo, nessa jornada, da maneira mais tranquila possível, mas às vezes isso não é tranquilo. Tem doenças que são extremamente graves, tem doenças que são extremamente debilitantes, tem doenças que envolvem uma toxicidade. Às vezes a pessoa tem uma genômica, né, ou tem uma particularidade em que ela intoxica mais com medicamentos, então isso tem que ser reconhecido pela equipe para que você possa ajustar o tratamento em tempo real e minimizar esses custos durante a terapia do paciente. Então, ou seja, essa jornada, ela não pode ser uma jornada isolada. Você não pode ser o seu médico e ele contra o mundo. Sozinho, por exemplo. Contra o mundo, entendeu? Então, por isso que essa equipe multidisciplinar, hoje nós temos então um papel extremamente interessante, que é o papel do navegador dentro de uma estrutura como essa. O navegador é aquela pessoa que vai ajudar esse paciente dentro dessa jornada onde que ela faz um exame mais depressa. Esse navegador é um enfermeiro, um farmacêutico? É um profissional. Ele é meio multi? Ele é um profissional. Ele é um profissional que está treinado. Ele pode ter uma formação específica em enfermagem, psicologia, em outra área, mas a verdade é que ele é um profissional que vai ajudar esse paciente, vai servir como um ponto de referência para que ele possa, né, se basear. Opa, quanto tempo leva para pegar uma biópsia? Quanto tempo eu levo isso? A partir do momento que eu pegar isso, como é que eu faço? Não, me ligue que eu consigo já agendar uma consulta para o seu médico. Como é que ele faz para pegar aquela biópsia? Quanto tempo que leva para autorizar aquilo no convênio? Quanto tempo que leva para uma guia de APAC de SUS ser autorizada? Quando que ele vai voltar? Como é que precisa fazer aquele exame para se fazer o controle da imunidade durante um tratamento? Então, ou seja, essa fase inicial, até a pessoa se adaptar e adequar ao tratamento, e a partir do momento que a coisa anda, as coisas vão ficando mais fáceis, até porque a própria toxicidade do tratamento do paciente começa a reconhecer, você ajusta o tratamento e tudo vai ficando mais tranquilo no geral. Mas esse princípio em que o paciente nunca conheceu aquilo, nunca ouviu falar sobre aquilo é extremamente dramático. E ele tem que aprender um monte de coisa. E muitas dessas coisas, se ele não tem essa informação de alguém capacitado, ele vai correr na internet. E a cultura do medo, né? Porque o diagnóstico de um câncer leva a pessoa a achar que sempre é o fim da vida, né? Sempre. E quando você tem acesso, acesso à internet, então, a internet, você pergunta pro Google o que é uma pinta, vai de... Já chega com o diagnóstico pronto na vai mesa de do médico, verruga né? a melanoma mortal, entendeu? Então, ou seja, então, quando você recorre à internet, ali na internet, entenda, não existe um filtro naquilo. Não existe um filtro.
Aquilo não tem necessariamente um filtro científico, um filtro técnico, e ela pode escutar horrores de todas as partes, entendeu? Então a pessoa já chega, às vezes, com um medo maior, vai ler estatísticas que são defasadas, né? Já não são mais tão modernas assim, e aí ela vai ficar mais preocupada ainda em relação ao seu diagnóstico, ou então vai ratificar o real medo dela, porque ela vai entender a magnitude da situação dela. Mas o importante é que dentro desse cenário haja esse grupo de profissionais que consiga conduzir essa pessoa através desse processo da melhor maneira possível. Porque, entenda, a gente tem que usar esse termo mesmo. Não existe doença ótima, desculpa. Ótimo é saúde. Perfeito. Ótimo é saúde. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa tem doença, a gente tem que tentar, de todas as maneiras, tornar esse percurso e essa jornada a mais tranquila, a mais sã para ele e para a família, a menos custosa, a menos mórbida. E isso tudo tem que ser visto frente a 1000 fatores, né? Se é uma pessoa que ainda tem vontade de engravidar, sim, e ela vai perder o útero, ou ela vai fazer um tratamento que vai esterilizá-la, o que pode ser feito para minimizar isso, para que ela possa depois continuar nisso? Ou eu estou falando de um paciente idoso, que na verdade já está com toda a família criada, e que chega para você com uma caixa de remédios, de 30 remédios que ele toma todo santo dia. O tratamento dessas duas pessoas não pode ser igual. São distintos. Completamente distintos. A perspectiva que eu tenho de sobrevida, a perspectiva que eu tenho de cura num paciente mais idoso, ou que eu busque tratamentos mais agressivos naquela pessoa, que tem insuficiência cardíaca, que tem insuficiência renal, que o fígado não funciona bem, que toma 30 remédios, é diferente de quando eu estou falando de uma pessoa jovem. E se eu falo de uma pessoa jovem que ainda quer engravidar, imagina a perspectiva que isso ainda pode ter frente a tratamentos que têm potencial de poder esterilizar essa pessoa. Então, ou seja, isso tem que ser visto frente ao contexto de cada paciente. Cada paciente é um indivíduo. Não existe doença igual para todo mundo. Todo câncer. Não existe nenhum câncer igual na face dessa terra. O câncer nasce daquele indivíduo. Não existe nenhum indivíduo que compartilhe com outro o mesmo DNA que não seja um gêmeo univitelino. Perfeito. E mesmo gêmeos univitelinos terão tumores diferentes se um dia vierem a ter. Então, não existe nenhum tumor igual ao outro na face dessa terra. Ninguém. E cada contexto é completamente diferente de vida, em que eu pego o mesmo tumor que eu pego num paciente jovem, vai ser tratado de maneira diferente se eu pegar numa pessoa em idade ativa, pai de família, e totalmente diferente se eu pegar numa pessoa de 90 anos, cheia de comorbidades. E então, quais seriam os mais recorrentes? Assim, os tumores mais frequentes e mais comuns, ou seja, no caso das mulheres, claramente câncer de mama, né? No caso dos homens, o câncer de próstata, câncer do cólon, para eles também tem uma etiologia bastante grande, pulmão também, que é relacionado ao tabagismo, a gente também percebe uma incidência muito alta nesses cenários. Vimos câncer de próstata aumentando bastante, mas certamente, se a gente pensar como um todo, o mais comum de todos continua sendo o câncer de pele. O câncer de pele é disparado, só que como ele, no geral, tem uma mortalidade pequena, a gente acaba desconsiderando. A gente fala tumores não pele, né? Porque, ou seja, o câncer de pele, ele ultrapassa em todos muito, né? É um disparado mais comum no mundo todo. Mas mais frequente na prática, né? Aí é por sexo, né? Por gênero, logicamente. Aí nas mulheres, câncer de mama, e nos homens, câncer de próstata. Muito bom. Estamos partindo para a finalização deste primeiro episódio do nosso podcast Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. Recebemos aqui o Dr. Evanes e para finalizar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre algumas dicas, né? Algumas recomendações, então. A gente falou sobre muita coisa aqui, né? Pensando de forma geral, o que eu posso fazer hoje para pensar um pouco sobre prevenção? Então vamos lá. Quando a gente está falando em prevenção, assim, como a gente acabou de citar agora, parece aquela ladainha. Não é uma ladainha, é a verdade mesmo, né? Então, parece... A gente continua morando num país tropical, então usar filtro solar é de extrema importância. Usar chapéu, usar óculos, né? Quando for com uma criança na praia, besuntá-la de filtro solar, isso parece pouco. Não se esquecer que o filtro solar, como todo medicamento, ele tem uma meia-vida. Quando você está com febre, você toma dipirona a cada 6 horas. Por quê? Porque ele dura 6 horas, o efeito dele. E a mesma coisa acontece com o filtro solar. A pessoa passa às 8 da manhã e acha que está protegida pro resto do dia, entendendo que, eventualmente, depois de 3 a 4 horas, não há mais efeito daquele filtro solar. E se ela passou às 8 horas, é ao meio-dia que vai acabar o efeito desse filtro solar. Então, se não houver uma reaplicação, ou seja, se ele não for reaplicado, o valor dele deixa de acontecer. Se a pessoa entra na água, então,
mais ainda, ele é totalmente lixiviado da pele, então a gente tem que tomar determinados cuidados, porque como tudo tem que ter uma lógica nesse cenário. Uma boa alimentação, uma atividade física regular, a gente falou sobre fatores metabólicos, né? Dieta adequada, né? Isso é outro fator indispensável para a pessoa. Fazer o seu rastreamento é muito importante. Nós percebemos agora na pandemia que com o critério de fique em casa, muitas pessoas deixaram de fazer os seus rastreamentos. E agora a gente viu claramente um fenômeno ao término da pandemia, né, de um represamento de diversos diagnósticos que aconteceram. Exato. E houve não só uma piora na incidência, claro que já era esperado, porque as pessoas não fizeram ao longo do tempo os seus rastreamentos. Então, aquilo que seria diagnosticado há 3 anos atrás, há 2 anos atrás e há 1 ano atrás, acabou sendo todos diagnosticados aqui agora, quando elas voltaram a fazer exames ao término da pandemia. Tá certo? Então, não só vimos um processo de aumento da incidência do câncer nesse tema, já era esperado que isso acontecesse, mas também uma migração de estadiamento, ou seja, aquele diagnóstico que seria precoce há 3 anos atrás, seria precoce há 2 anos atrás, seria precoce, quando chegam aqui já não estão mais precoces, já estão mais avançados. Então a gente percebeu durante essa pandemia uma certa migração, à exceção do câncer de pulmão, e isso foi uma coisa que foi interessante, por quê? Porque durante a pandemia, você chegava no pronto-socorro tossindo e fazia uma tomografia. Sim. Para tentar diagnosticar um COVID, e na verdade você acabava diagnosticando um nódulo de câncer de pulmão. Então, a gente percebeu que o rastreamento para câncer de pulmão, apesar de já existirem dados, na prática ele se revelou realmente, né? Começamos a dar muitos diagnósticos mais precoces no câncer de pulmão, baseado nesse pseudo-rastreamento que foi feito por causa da Covid. Então, ou seja, você vê diferenças que aconteceram durante a pandemia. Então, é muito interessante a gente perceber esse delineamento diferente de eficácias de rastreamento durante esse processo. Então, no final das contas, acabar com o sedentarismo, interromper o fumo, reduzir o álcool, não tenha dúvida disso, o álcool tem relação com câncer, não tenha dúvida, mesmo em doses menores, ele também tem relação. Se isso está associado ao cigarro, então, fatores combinados e cinéticos que pioram muito, ou seja, 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 4 para desenvolver um câncer. Seja de cabeça e pescoço, seja de esôfago, seja de estômago, seja de... Né? Então, ou seja, tem vários fatores que conspiram negativamente para que isso possa acontecer. Então, no final das contas, a base é uma vida saudável, certamente traz menos impacto para a vida futura desse paciente. Manter a atividade física pós-tratamento faz toda a diferença para a sobrevida de qualquer paciente. Isso é um grande diferencial, foi uma descoberta muito interessante relacionada a isso. E tudo isso, a partir de um grupo multidisciplinar, você vai fazer uma grande diferença na vida do paciente. Maravilha, doutor Evânios, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece imensamente por ter aceito participar desse nosso primeiro episódio do podcast aqui por você. É um privilégio estar aqui com vocês e trabalhar dentro do IOP, que é uma casa que propicia para a gente toda esse bem-estar de estar trabalhando lá dentro, e certamente toda essa equipe disciplinar extremamente, né, estruturada e integrada para trazer o melhor cuidado para o paciente. Não tenha dúvida, o IOP é uma casa muito especial. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, a gente começou esse episódio perguntando, né, o câncer tem hora para começar? E saímos daqui com algo mais valioso, a certeza de que com informação e atenção no presente, dá sim para mudar o rumo da nossa saúde no futuro. Bom, agradecemos o Dr. Evânios por essa presença e por essa conversa tão rica e acessível, e obrigado a você que ficou com a gente até aqui. E esse foi o primeiro episódio do Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E se você gostou deste conteúdo, já aproveita e segue as nossas redes sociais, os links estão na descrição. Lá a gente vai postar muito mais informação, novidades sobre saúde, prevenção e bem-estar. E é claro, não esqueça de deixar o seu like, isso é importante pra gente e ajuda esse conteúdo a chegar muito mais longe e mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio e lembre-se, o cuidado começa com a informação e acima de tudo, a gente tá aqui por você. Tchau!